Um político carismático, mas muito mentiroso, fica impedido de mentir depois de um feitiço feito pela sua avó. Acontece que o cara tá metido em um monte de treta e dizer a verdade só vai deixar ele mais enrolado. E aí, tecnólogo, tá ok? O Candidato Honesto é um filme que lembra O Mentiroso, com Jim Carrey, um clássico da sessão da tarde. Mas o mais bacana é que ele tem o tempero do humor brasileiro, claro. Além disso, rola uma sátira da hora da política brasileira. Então, bora lá conhecer essa comédia. Olha aí, pessoal, hora do show! Hora do show! De cara, a gente vê anúncios de propaganda eleitoral que apresenta a história de vida do protagonista, o deputado João Ernesto Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. Ele se mudou para o Rio quando era criança, com a avó que criou ele desde que os pais morreram. Para sustentar os dois, a velhinha trabalhava de lavadeira, então eles não tinham muito, mas ela sempre ensinou o neto a valorizar o trabalho, o amor ao próximo e a honestidade. Quando ela precisou se aposentar por causa de doença, o João largou a escola e foi trabalhar de engraxate para sustentar a casa. Quando cresceu, ele se tornou motorista de ônibus e casou com a Isabel, depois de sofrer um acidente de ônibus que fez ele perder um mamilo e a empresa não ajudar com as despesas. Aí o cara entrou para o sindicato dos motoristas para lutar pelos direitos da classe e até virou líder. Um ano depois, ele entrou para o Partido da Ética Democrática Nacional, o PDN, conhecido como Partido Pica-Pau. Ele se tornou deputado federal e lutou tanto contra a corrupção que ganhou o apelido de Caçador de Corruptos. Agora, ele está se candidatando à presidência do Brasil. O anúncio está sendo visto por jornalistas da RDA, enquanto o Nelson, o chefe da galera, fala que a campanha é um pouco exagerada, como a de qualquer político. O Demétrio, um jornalista, fala que é tudo mentira mesmo e mostra uma foto do João tentando entrar no país com notas de dólar na cueca. Mas Nelson fala que ninguém tem nenhuma prova que do envolvimento do cara em corrupção. A única que acredita na honestidade do João é a Amanda, uma das jornalistas. Ela acha que tudo que falam dele é preconceito porque o cara é um político carismático que fala a língua do povo. Depois, vemos uma montagem com cenas do João falando com o Sem Terra, dizendo que eles serão uma prioridade do governo dele. Só que o cara fala isso para todo mundo, de operários a moradores de uma comunidade e até para uma galera no Paraguai. Depois vemos ele aceitando propina em todos esses lugares. Na real, quem faz isso é o Marcelinho, assistente dele, que pega a grana enquanto o João finge que não tá vendo o que rola. No QG da campanha, o Marcelinho tá todo feliz porque o João chegou ao segundo turno da eleição. Então começam a arrumar o cara para uma entrevista com jornalistas. Arrumam uma camisa amassada para ele, chamam a esposa e as crianças para ficar perto e colocam até colírio no olho do cara para parecer que ele tava emocionado. Na hora das perguntas, o João fica totalmente diferente, respondendo tudo com educação e modéstia, completamente diferente de como ele estava agindo antes. Na casa do João, ele e a família aproveitam tudo que o dinheiro pode comprar. Muita comida, bebida, empregados, fazendo as vontades deles e muita mordomia. Um tempo depois, um helicóptero pousa na casa dele e é Marcelinho com um cara chamado Montanaro, que também faz parte da equipe campanha. Eles foram lá dar duas notícias. A boa é que 3 adversários do primeiro turno decidiram apoiar João no segundo turno. A má é que o nome de João apareceu em um esquema de corrupção chamado de mesadinha. Na maior cara de pau, João diz que foi com o dinheiro da mesadinha que ele conseguiu comprar a casona onde eles estão. Aí, para aliviar as coisas, Montanaro diz que o João deve ir para Brasília, subornar uma galera para impedir que o nome dele faça parte da investigação. A Amanda, jornalista que acreditava nele, também é mandada para Brasília para saber a real sobre a CPI da mesadinha e conseguir uma entrevista exclusiva com o deputado. Durante a noite, o João recebe uma ligação sobre a avó dele e vai correndo para a casa dela. A senhora tá de cama, quase indo de Americanas. Chegando lá, ele vai até o quarto dela e senta do lado na cama. Nessa hora, a velhinha dá um soco nele para ele aprender que não vale nada. Ela não liga para coisas de política, nem para o dinheiro que o neto ganhou
João só queria que ele fosse uma pessoa boa. Aí, ela faz um pedido. Pro João ser o mais honesto e verdadeiro que ele puder, ele diz que não pode ser honesto nem a pau. Mas a avó dá um puxão de orelha nele e diz que ele vai ser honesto. Nem que ela tenha que falar diretamente com Deus depois de bater as botas. Então ele acaba concordando. Imediatamente a velha vai descobrir se no céu tem pão e sopra um vento estranho dentro do quarto. Tecnólogo, se você já assistiu até aqui, papo sério. Dá um like aí nesse vídeo para outras pessoas poderem assistir também. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. Na manhã seguinte, João tá lá no banheiro da casona dele. Normalmente ele fala com o próprio reflexo se achando o presidente da república, mas nesse dia ele se xinga. Seu bosta. Quando a mulher pergunta como a roupa dela tá, só sai resposta do tipo: pelancuda. O cara simplesmente não consegue mentir. O João tá com o Marcelinho se preparando para uma entrevista que a esposa também vai participar. O assistente fala para ele se apresentar da melhor forma, como um marido dedicado, que ajuda nas tarefas domésticas e tal. Só que dá tudo errado logo de cara. Ele não consegue nem fingir que queria estar ali. Solta comentário dando em cima da apresentadora, xinga e briga com o boneco que tem lá, tipo um louro José, e a entrevista acaba sendo cortada. E você mais gostosa, hein? Nos bastidores, o Marcelinho tá surtando pelas coisas que o João falou e acaba dando uns remédios pro deputado, dizendo que vai ajudar a relaxar. Só que ele tava dopando o cara pra tirar ele dali o mais rápido possível. O João só acorda de novo quando eles estão em Brasília. Lá, eles vão direto pro Congresso, onde já tem um monte de jornalista amontoado e doido pra perguntar da CPI das mesadinhas. Quando pedem se ele tá envolvido, o João confirma. Não vou admitir que alguém fale na minha frente que o recebimento é mensal. O pagamento é semanal. Eu só preciso dar uma ligadinha de dinheiro. E a Amanda, que também estava por lá, fica decepcionada. O Marcelinho leva ele para o gabinete para trocar uma ideia. Ele diz que João tem que continuar mentindo pelo bem da campanha. Nessa hora, ele fala que não consegue porque a avó jogou uma mandinga para ele só falar a verdade. E para evitar mais problema, o Marcelinho deixa ele lá no gabinete sem telefone nem computador. Assim que o Marcelinho sai da sala, chega a Carmen, secretária e amante de João. Ele recusa a mulher, pede para ela ir embora, mas ela insiste e eles acabam se pegando no sofá. Sem querer, o João acaba deixando escapar que ele ia dispensar ela depois das eleições. A Carmen fica pistola e começa a atacar um monte de coisa no João, que foge da sala. No corredor, ele se encontra com o Matheus, outro deputado. Os dois vão para outra sala, onde o Matheus pede um ministério no governo do João em troca do apoio no segundo turno. Ele mostra uma maleta cheia de dinheiro, mas o João não consegue aceitar a grana porque não é dinheiro honesto. Para completar, ele ainda esculhamba o cara, dizendo que ele é um político pilantra e que não vale nada. Aí acaba sendo escorraçado de lá por um segurança grandão. João continua fugindo pelo Congresso até chegar no gramado, onde encontra o pessoal da gravação da campanha dele. O diretor não viu a mensagem do Marcelinho dizendo que estava tudo cancelado e o João não conseguiu mentir para se livrar. Então teve que tentar gravar o negócio. No fim das contas, o comercial não rola, porque toda vez que o João tenta falar sobre um dos temas sugeridos, acaba falando coisas que iam acabar com a candidatura dele porque eram verdade. Os jornalistas que ainda estavam no Congresso veem a cena e vão atrás dele para conseguir uma entrevista, mas ele sai correndo para a rua, onde começa a procurar um carro para fugir dali. Ele acaba entrando no baú da van da RDA, o jornal que a Amanda trabalha, e escuta ela falando para o chefe que ainda acreditava no João, e ele fica tocado. O cameraman estaciona a van na frente do hotel da Amanda. Como ainda não entrou no hotel, ela vê o João saindo de dentro do carro e começa a perguntar por que ele está ali. Ele diz que precisa de ajuda, mas que ela não pode fazer nenhuma pergunta. Em troca, promete dar uma entrevista exclusiva. A ajuda que ele quer é usar o telefone da Amanda, que mente dizendo que o celular está descarregado só para fazer o João ir no quarto dela, onde eles podem conversar. Lá, ele consegue falar com o Marcelinho para ir buscar ele. Enquanto os dois esperam, a Amanda tenta começar a entrevista, mas o candidato não cede e se esconde no banheiro para não falar nada. Então, a Amanda chama o câmera para se esconder no quarto e gravar qualquer coisa que seja útil para uma matéria. Ela consegue convencer o João a sair do banheiro e falar com ela.
Percebendo que o cara não consegue mentir, ela pergunta se ele está envolvido na treta da mesadinha. Ele confirma e conta como se meteu nessa confusão. Quando o Marcelinho chega para levar ele embora, Amanda exige a entrevista que tinha sido prometida. Ela ameaça dizendo que tem informações que podem mandar a campanha do João pro ralo. Mas o Marcelinho não deixa a entrevista acontecer. João e Marcelinho vão para casa de um pai de santo para resolver a mandinga que a avó colocou nele. Lá, o pai de santo recebe no corpo vários políticos que falam com o João até finalmente a avó dele chegar. Nessa hora, o próprio pai de santo se transforma na velhinha, que tá pistola com o neto por atrapalhar o descanso dela. João pede para a avó tirar a mandinga que obriga ele a falar a verdade, porque ser honesto tá esculhambando a vida dele. Aí a mulher fala que não teve mandinga nenhuma. É a consciência do João que tá fazendo ele falar a verdade e que quando ele conseguir se enxergar de verdade, vai fazer o que quiser. Antes dela vazar, João pede perdão para a avó e abraça ela. No Planalto, o Montanaro está indignado com a possibilidade deles perderem a campanha. Ele insiste em falar com o João, pedindo para o candidato dizer o que realmente pensa dele. João mete o pau no cara, chamando de tudo que é nome. Aí o cara dá um soco nele. Chegou o dia do João depor na CPI. O combinado era que ele ficasse calado e deixasse o advogado falar. Mas já dá tudo errado no começo, porque ele solta um comentário sobre os políticos serem todos mentirosos. Como o microfone dele estava aberto, todo mundo ouviu. Daí é ladeira abaixo. Ele xinga todo mundo que tá lá, confirma que participou das mesadinhas e gastou dinheiro público. A sala inteira fica revoltada e começa a vaiar o cara. Em casa, depois do barraco da CPI, João vê em uma notícia que a popularidade dele tá caindo muito nas eleições. Nessa hora, a mulher dele chega para dizer que o filho foi pego na escola apostando com 2 dados viciados, os mesmos que o João tinha usado numa brincadeira com as crianças. Ele vai falar com o filho sobre essa história. Quando diz que o menino não pode usar os dados viciados para fazer dinheiro, o menino oferece uma parte do lucro pro pai, já que ele é político e gosta de dinheiro fácil. João fica super triste pelo jeito como é visto pelo próprio filho e, entendendo que não tem mais jeito de salvar a própria reputação, tenta salvar a do moleque. Ele manda o menino devolver todo o dinheiro para os colegas da escola. Na RDA, a Amanda diz que não dá para usar o vídeo que gravou escondido porque não pediu autorização para o João. Nelson, o chefe dela, nem liga. Ele quer usar o vídeo para acabar com o João. Como a jornalista recusa, ele pergunta por que a ela defende o político. Aí a gente descobre que o pai da Amanda era motorista de ônibus e que ele trabalhava muito e recebia pouco. Até que o João Ernesto apareceu e conquistou direitos para os motoristas. Ela sente que deve a educação dela e a saúde do pai a ele. Decidida a não usar o vídeo, Amanda tenta quebrar a fita da entrevista. Enquanto isso, Demétrio passa pelo cubículo dela e eles acabam conversando. Nisso ele fala para Amanda que os jornalistas têm mais responsabilidade do que imaginam. Na casa de João, Marcelinho leva um monte de segurança e para manter o João longe das câmeras e fazer a limpa tirando todos os computadores e telefones e todo o acesso do cara à internet. Para o Marcelinho, o único jeito do João ainda ter uma chance de ser presidente é se ele não aparecer no debate daquela noite e sumir por uns tempos. Como ainda estava meio desconfiada do Nelson, a Amanda segue ele até um bar, onde chefe se encontra com o Montanaro, da campanha do João, e outro cara que a gente não consegue identificar de primeira. De volta na redação, ela fala com o Demétrio sobre o que viu. Assim, diz que os caras no bar estavam usando o João para se proteger. Agora ela quer saber se João sabe disso e o Demétrio sugere que ela descubra indo na casa dele. Como o lugar tá cheio de segurança, Amanda chega na casa de João se apresentando como Sheila, um presente que o partido mandou para o candidato. O segurança dá uma olhada no vestido dela e libera a entrada. Depois de ouvir a Amanda dizendo que ele está sendo usado pelo partido, João diz que outro candidato deveria ganhar, porque o Brasil merece um candidato honesto e ele não é essa pessoa. Para fazer ele mudar de ideia e mostrar que ninguém era santo nessa história, Amanda mostra o vídeo que gravou lá no bar. Nele, dá para ver o chefe dela, o Montanaro, e o terceiro cara, que era o outro candidato à presidência, brindando juntos. Depois de ver o vídeo, João decide ir pro debate. A jornalista ajuda o João a fugir da casa. O plano de escape
foi gravar um áudio dos dois gritando e pulando na cama, fingindo que estavam se pegando e deixar tudo rolando bem alto enquanto fogem pelo telhado. Quando os seguranças percebem que tem coisa estranha, João e Amanda já tinham vazado. Os dois tentam pedir carona na rua para ir pro debate, só que ninguém ajuda. A salvação é um ônibus, que para perto deles quando o motorista desce para fazer xixi em uma árvore. Voltando às suas origens de motorista de ônibus, o João dirige até o local do debate. Os seguranças alcançam eles e chegam até a atirar no ônibus, mas João mete o pé no acelerador para fugir. Enquanto isso, o debate já tá rolando e o candidato da oposição tá fazendo discurso se passando de honesto. João e Amanda só conseguem chegar nos últimos momentos do programa. Como ele tinha direito a um discurso de 3 minutos, o apresentador deixa ele falar. Na plateia, a gente vê que o Montanaro e o Marcelinho tão incomodados que ele chegou lá. No discurso, João admite que errou muito e mentiu muito, mas se arrepende de tudo que fez. Ele diz que vale a pena ser honesto e que a democracia é muito boa, mas que para as coisas boas realmente acontecerem, as pessoas têm que votar com consciência e cobrar dos políticos. No final, para surpresa da geral, João renuncia ao mandato de deputado federal e à candidatura à presidência, dizendo que o Brasil merece um candidato melhor do que ele para ter um bom futuro. Todos aplaudem ele de pé, até os seguranças que chegaram depois estão chorando de emoção com a fala do cara, menos o Marcelinho e o Montanaro, que estão no canto com cara amarrada. No dia seguinte, João acorda e se olha no espelho pela manhã. Ele não está convencido como antigamente, dessa vez ele se vê como um cara legal e fica feliz com isso. O cara leva os filhos até o carro, porque eles vão ficar com a mãe no divórcio. Mas ele promete que vai ver as crianças nos finais de semana e que vão brincar bastante. Depois que a ex-mulher vai embora, Amanda chega de táxi para falar com o João. Ela pediu demissão do emprego e veio cobrar a entrevista que ele tinha prometido para ela lá no começo. A ideia dela é escrever um livro sobre tudo o que aconteceu. Antes de aceitar dar a entrevista, ele dá um beijão na Amanda no meio da rua mesmo. O filme acaba com ela avisando que só vai entrar na casa com o João para fazer o trabalho dela e ponto. Mas ele ri e solta um sabe de nada inocente. Sabe de nada, inocente. Esse filme é uma comédia leve que também tem um fundo de crítica a AOS políticos que só priorizam eles mesmos. Na história, o João acaba enfrentando as consequências das mentiras dele e, no fim, escolhe o caminho da honestidade, como a avó dele sempre quis. O final é bem otimista, deixando a mensagem que ainda existem pessoas honestas e que são capazes de mudar para melhor. Eu espero que você tenha curtido esse recap. E, tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.